Se você não quiser morrer, desenvolva princípios. E aí, tudo bem? Meu nome é Moacir Moda, eu sou desenvolvedor há 10 anos e hoje eu sou líder técnico na Codivance. Aqui nesse canal você vai encontrar assuntos não técnicos sobre a nossa profissão tão técnica que é o desenvolvimento de software. E aí, o que você achou da introdução? Hoje o cabelinho tá um pouquinho melhor, o pessoal tá gostando do formato, então eu vou manter assim, tá? Bom, hoje eu quero falar sobre princípios, né? Tem aquelas frases, né, que ninguém sabe quem foi o autor, aí o pessoal atribui ao Steve Jobs, ao Elon Musk, ao Bill Gates, né? Essa daqui é do Bill Gates. Dizem que o Bill Gates só contrata gente preguiçosa, porque ele fala que por ele ser preguiçoso ele vai encontrar o caminho mais rápido, mais curto, mais fácil para chegar até a solução do problema, né? E, porra, faz certo sentido, né? Eu sou um preguiçoso nato, né? Eu sempre fui bastante preguiçoso desde criança, até hoje não é diferente isso. E isso me faz realmente buscar os caminhos mais curtos, né? Mais otimizados, digamos assim, para resolver os problemas do dia a dia, né? E aí, entre esse lance de ser preguiçoso e tal, né? Você vai se deparando com várias teorias que casam com essa preguiça, digamos assim, né? E aí, nas minhas andanças, eu encontrei o minimalismo, depois eu encontrei Pareto, li muita coisa do Tim Ferriss, li muita coisa do Taleb, acabei me deparando com o Ray Dalio depois, né? E esses autores foram moldando aí minha forma de pensar, principalmente o último, que é o Dalio, né? Que é o que eu vou falar hoje, que ele fala sobre o desenvolvimento de princípios, né? Inclusive ele tem um livro que chama Princípios. O que são princípios, né? E como que eu venho montando os meus ao longo do tempo, né? Como eu falei lá no começo, eu sou um cara muito preguiçoso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma capacidade gigante de complicar as coisas, né? Eu sou um analítico, programador, por si só já é bastante analítico. Eu tenho essa capacidade grande de complicar as coisas, né? E aí eu sempre vivi nesse embate, né? No longo prazo a preguiça sempre ganhou, mas no dia a dia a complicação acaba ganhando, né? Às vezes. E aí, né, nas minhas andanças, como eu falei, conheci o minimalismo, né? Casou muito com a minha preguiça, digamos assim. Então, o que é o minimalismo? Segundo o Google, o minimalismo é o princípio de reduzir ao mínimo o emprego de elementos ou recursos. Faz muito sentido, né? Eu quero reduzir ao mínimo o emprego de recursos e elementos, né? Tempo é um recurso, dinheiro é um recurso, né? Esforço é um recurso. Só que o minimalismo por si só tem uma galera que deturpa um pouco, tem uns caras que usam isso como desculpa para usar as duas faces do papel higiênico, por exemplo, e não é isso, né? E beleza, continuei andando e tal, aí eu conheci Pareto. E o que diz Pareto, né? E a sua lei de Pareto, não lembro se é lei, se é princípio, acho que é um princípio. Diz o seguinte: para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Tem muito a ver com o lance do minimalismo, né? Que aí você fala assim, porra, eu vou reduzir o emprego de recurso ao mínimo possível. E esse mínimo possível, se a gente conseguir manter ali nos 20%, eu já vou conseguir 80% do resultado que eu espero. E aí eu comecei a usar Pareto para tudo na minha vida, para absolutamente tudo. Então, como ganhar 80% do dinheiro que eu quero investindo 20% do esforço, como me manter 80% saudável investindo 20% de esforço, como limpar 80% da casa investindo 20% de esforço, como apresentar 80% da ideia investindo 20% de esforço. Então assim, muitas vezes 80% tá de bom tamanho, você entendeu? Você consegue investir só 20% e o resto você investe para o que realmente importa, né? E aí, olhando essa regra, a gente começa a entender, quando a gente está olhando para a oportunidade, né? A gente pode entender que 20% das nossas oportunidades vão resultar em 80% do nosso sucesso, digamos assim. E aí você começa a entender que você tem que falar muito mais não do que sim para essas oportunidades. Então, se a gente falar 20 sims para cada 80 nãos, a gente chega numa proporção de 1 sim para cada 4 nãos. Que a gente entende que o nosso não, no fim das contas, ele é muito mais importante do que o nosso sim. Lembra que eu falei no vídeo passado sobre a teoria do Taleb da via negativa?
É isso, né? Então, voltando com o lance de complicômetro, de minimalismo, de preguiça, acho que a conclusão que a gente tira aqui é o seguinte: a gente tem que fazer poucas coisas, mas poucas coisas bem feitas, quando a gente quiser atingir sucesso de fato. E o resto a gente esforça só 20%, né? Só que aí a gente corre o risco de cair num outro perigo. Quando a gente acaba dedicando só 20% do nosso esforço para as coisas que não interessam tanto assim, a gente pode acabar negligenciando algum risco que possa nos levar à ruína. Como eu já citei várias vezes aqui, o Taleb tem um conceito que chama-se a lógica do cisne negro. O que é um cisne negro? Segundo o próprio Taleb, cisne negro é um acontecimento improvável e que, depois do ocorrido, as pessoas procuram fazer com que ele pareça mais previsível do que ele realmente era. Eu vou dar alguns exemplos de cisnes negros. Eu vou colocar entre aspas esses cisnes negros, porque eles não são cisnes negros, tá? Mas a gente pode interpretá-los como se fosse, caso a gente não esteja monitorando e prevendo-os. Por exemplo, uma doença é um cisne negro, você perdeu o emprego é um cisne negro, a morte de um ente querido pode ser interpretada como um cisne negro, uma pandemia que destrói a economia mundial pode ser considerada um cisne negro, né? E aí, quando a gente foca 20% do nosso esforço para medir 80% dos riscos, por exemplo, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que esses outros 20% de riscos que não foram mapeados, digamos assim, não seja um risco que possa nos tirar do jogo, que possa nos matar, digamos assim. E aí, para esses riscos, a gente tem que sempre tender a 100%, né? Não tem como atingir 100%, é impossível, mas a gente tem que sempre ficar atento a isso. E aí o Taleb explica alguns conceitos, né? Que é a fragilidade, a robustez e a antifragilidade. Então eu vou tentar exemplificar para vocês cada um deles. Imagine que você tem um emprego e você tem um salário, o seu salário pinga lá todo mês, certinho. E aí vem uma pandemia global, hipoteticamente, tá? E aí vem uma pandemia global que destrói a economia e por causa disso você perde seu emprego. Como seria se expor de forma frágil a esse cenário? Se você não tiver uma reserva financeira, por exemplo, você está frágil. Porque você vai perder o seu emprego, no mês seguinte você não vai ter dinheiro para comer. Agora, se você tiver um ano de reserva financeira, você está robusto. Por quê? Porque você perdeu o emprego, você tem um ano para conseguir se recolocar, para conseguir voltar a ganhar dinheiro e não passar fome. Só que o robusto, ele ainda sofre com o cenário, você entendeu? Porque o que vai acontecer? Você vai ter 12 meses, no mês seguinte você vai ter 11, no mês seguinte você vai ter 10, no mês seguinte você vai ter 9 meses de reserva. Então, se você ficar 13 meses sem emprego, por exemplo, você foi à ruína. Agora, como que seria se expor de forma antifrágil a esse cenário? Imagina que você perdeu um emprego, mas você tem a habilidade de costurar máscaras. Então, o que vai acontecer? Você vai ser impactado pela crise econômica, mas a sua habilidade de fabricar máscaras vai ser super requisitada. Então você vai começar a ganhar mais dinheiro por causa da crise, né? Então um cisne negro vai acabar te elevando, você está se expondo positivamente a esse cisne negro, né? Obviamente isso aqui é um exemplo besta, né? Mas um exemplo da vida real, por exemplo, é a carreira de tecnologia. Em crises, o profissional de tecnologia, o bom profissional de tecnologia, ele é muito mais requisitado. Por quê? Porque na crise você precisa enxugar custo, na crise você precisa desenvolver novas formas de ganhar dinheiro envolvendo pouco investimento, né? Então, o profissional de tecnologia atende esses requisitos, né? Então tá, explicado o conceito de antifragilidade, vamos recapitular. A gente deve ser preguiçoso, exceto em dois momentos: quando a gente quer fazer o que importa pra gente e quando a gente tem que se preocupar com a nossa sobrevivência, quando a gente corre o risco de morrer. Quando eu falo morrer, aqui eu tô falando no sentido figurado, tá? Tipo, o risco de ir à ruína, que inclusive é um dos princípios do Ray Dalio, que eu vou lhe introduzi-lo agora. Ray Dalio é um gestor de fundos, né, do mercado financeiro, e ele tem um livro muito bom que chama Princípios. E qual que é a definição de princípios do Ray Dalio, né? Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Então, partindo dessa definição, né,
Eu vou ler o trecho em que o Ray Dalio explica a importância dos princípios, né? Todos os dias somos bombardeados por situações que exigem um posicionamento. Sem princípios, seríamos forçados a reagir a tudo que a vida joga sobre nós individualmente, como se vivenciássemos cada situação pela primeira vez. Porém, se classificarmos essas situações em categorias e dispusermos de bons princípios para lidar com elas, seremos capazes de tomar decisões adequadas mais rapidamente e, como resultado, melhorar nossa qualidade de vida. O princípio é uma consolidação de tudo que eu expliquei aqui para vocês antes. É o minimalismo, né, de você querer despender o menor esforço possível. É o lance do 80-20, você fala assim, porra, já que eu passei várias vezes por uma situação semelhante, eu consigo usar o esforço uma vez só e aplicar esse esforço para vários cenários, né? É os 20% de esforço para 80% dos cenários. E o conceito de antifragilidade, que é para você tentar desenvolver princípios que te exponham a essas situações de uma forma antifrágil. No mínimo de uma forma robusta e, no melhor dos cenários possíveis, de uma forma antifrágil. Tá, mas e qual que é o método que eu uso para desenvolver esses princípios, né? Eu tô tentando fazer uma tradução aqui bem ao meu modo do que o Ray Dalio fala no livro dele. O meu método é o seguinte: o primeiro passo é aceite que você é burro. Nós somos burros, nós somos muito mais burros do que inteligentes, né? Existem 3 tipos de conhecimento: é o que a gente sabe que sabe, é o que a gente sabe que não sabe, e o maior de todos é o que a gente não sabe que não sabe. Esse que é o perigoso. Então, quando você aceita que você é burro, quando você parte do pressuposto que você é uma pessoa burra, você está aberto a aprender sempre que possível, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é viva e vá observando o que você vem vivendo. Então é o lance, né? Você vive 1, 2, 3, 4, 5 situações e vai juntando. Fala, ó, essa situação é parecida com essa situação aqui é parecida com essa e tal. Que vem ao terceiro ponto, que é identifique os padrões. Quando você começa a categorizar, você começa a colocar essas vivências em algumas caixas, traçar padrões entre todas elas, né? E aí, a partir desses padrões, você desenvolve um princípio. Então você fala assim, porra, já aconteceu essa situação comigo 1, 2, 3, 4 vezes? Toda vez que eu lidei dessa forma com essa situação, eu me dei bem. Toda vez que eu lidei daquela forma, eu me dei mal. E aí você começa a desenvolver os seus princípios, né? Resumidamente, desenvolver princípio é você otimizar a sua tomada de decisão. E o meu objetivo com esse vídeo aqui é justamente inspirar, né, fazer refletir e falar assim, porra, eu estou desenvolvendo os meus princípios, né, eu estou avaliando o meu passado, onde que eu acertei e principalmente onde que eu errei, né, para não poder cometer o erro novamente, e quais foram os padrões que vêm se repetindo, né, quais são os padrões que emergem disso, né, porque a questão é o seguinte, isso já acontece, o ser humano, ele é programado biologicamente para entender esses padrões, identificar esses padrões, né, isso é o nosso instinto. A questão é, quando você traz isso para o nosso nível racional, você vai conseguir entender e sistematizar e hackear essa parada, você entendeu? E aí, me diz o que você acha. Você concorda com o Dalio, com o Taleb, com o minimalismo, o Pareto e com a minha forma de interpretar isso? Se você concorda, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você discorda também, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu quero debater, eu quero conversar com as pessoas e sair mais forte, né? Essa aqui é a intenção, esse canal aqui é uma via de mão dupla, eu quero falar, mas eu também quero ouvir. E se você quiser aprofundar a discussão, entra lá no Galera Python Pro, que a gente discute vários assuntos, esse aqui é um deles, os conteúdos que a gente põe lá no Python Pro são outros, né? Para você entrar no grupo é bit.ly/galera-python-pro, é um grupo do Telegram. E, por favor, me siga nas redes sociais, @moacirmoda. Deixa o seu like, né? Compartilha esse vídeo com os seus amigos, se inscreva no canal caso você não for inscrito, tá bom? E por favor, me mande também sugestão de temas que eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você quer ouvir, tá bom? Então por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.